O portão do presídio em São Paulo estava marcado por um silêncio que cortava o ar, quase palpável. Era manhã cedo, e o dia parecia se arrastar como um eco distante da vida lá fora. À medida que o relógio se aproximava das 8 horas, uma van preta, com vidros escurecidos, avançava lentamente pela entrada, quebrando a monotonia do ambiente. O segurança, habituado à rotina sem surpresas, ergueu os olhos. Por um instante, sua expressão mudou, como se o próprio tempo tivesse hesitado. O homem que desceu da van era alguém conhecido por milhões ao redor do mundo, mas naquele cenário, ele parecia diferente. Simples, sem o brilho das câmeras, sem a agitação da mídia, apenas ele, Ronaldinho Gaúcho, com seu sorriso contagiante e um olhar profundo, como quem carrega uma bagagem que não pode ser medida. Vestindo calça jeans, uma camiseta branca e um boné virado para trás, Ronaldinho não estava ali para as lentes ou os flashes. Não havia imprensa, não havia aplausos, só o som dos seus passos ecoando no concreto, como uma melodia silenciosa de lembranças e saudades. Ele estava ali por uma razão muito mais profunda. Ele estava ali para reencontrar um amigo de infância, um companheiro de risadas e vitórias. Robson de Souza, o Robinho, agora preso em um lugar que parecia distorcer a essência da vida, estava atrás das grades, esperando pela visita que, ao mesmo tempo, era uma bênção e uma dor. Enquanto aguardava para ser liberado para a visita, Ronaldinho olhava ao redor, os olhos sempre tão vivos e intensos, agora carregando uma mistura de saudade e reflexão. O brilho das suas conquistas parecia se misturar com a tristeza de ver seu amigo ali, longe das glórias do futebol, preso no ciclo que a vida, por vezes, impõe. Não era apenas uma visita. Era um reencontro com o passado, com os sonhos de antes, com as memórias que, talvez, jamais seriam apagadas. À medida que ele caminhava pelo estreito corredor da unidade prisional, cada passo parecia pesar mais. Guardas trocavam olhares discretos, surpresos com a presença daquele homem que, para muitos, era uma lenda viva, mas que ali, naquele lugar, era apenas mais um ser humano, com o coração apertado e a alma repleta de sentimentos contraditórios. Não se tratava de fama ou sucesso, tratava-se de amizade, de um elo inquebrável que o tempo e as circunstâncias não podiam destruir. Quando a porta da sala de visita se abriu, o que aconteceu ali dentro foi algo que ninguém esperava. Não houve julgamentos, não houve questionamentos. Ronaldinho não estava ali para apontar falhas ou exibir seu brilho. Ele estava ali para lembrar de quem eram, lembrar do que viveram juntos, e talvez até lembrar do que ainda poderiam ser. Ele veio para resgatar, não para condenar. O presídio onde Robinho cumpria sua pena era simples, sem luxo, com muros altos e pátios secos. Lá dentro, o tempo parecia ser marcado apenas por horários rígidos, olhares desconfiados e um silêncio opressor que tomava conta de cada canto. Do lado de fora, o céu nublado parecia refletir a melancolia do lugar. Mas naquele pequeno espaço, o reencontro entre dois amigos reacendeu uma chama de esperança, uma faísca de humanidade em meio à dureza da realidade. E, assim, o encontro de Ronaldinho e Robinho nos ensina que, por mais que a vida nos coloque diante de situações difíceis, nunca é tarde para nos lembrarmos do que realmente importa: as pessoas, os laços que formamos, e a possibilidade de um novo começo. Não importa onde estamos ou o que nos aconteceu no passado, sempre há espaço para recomeçar, para se encontrar de novo, para se lembrar de quem somos e do que podemos ser. Agora, pensemos juntos, quantas vezes deixamos de lado o poder de um gesto simples, como uma visita, uma palavra amiga, um olhar de empatia. Qual foi o último momento em que você se lembrou de quem você é, do que você já conquistou, e do que ainda pode alcançar? Esta história não é apenas de dois amigos. Ela é sobre todos nós, sobre a jornada da vida e as escolhas que fazemos. E talvez, ao compartilhar a sua história, você possa inspirar outros a reencontrar seus próprios caminhos, a se lembrarem de suas próprias forças. Compartilhe suas experiências nos comentários e se inscreva no canal para mais histórias como esta, porque, no final, todos nós temos algo a aprender e algo a compartilhar. Os dias, no presídio, se arrastavam como se fossem uma extensão interminável uns dos outros. O ritmo monótono e sem surpresas estava gravado na alma de todos que ali viviam, mas naquele dia, algo no ar era diferente.
Os funcionários, acostumados à rigidez do ambiente, não conseguiam esconder, nem que discretamente, a curiosidade que pairava. Alguns já sabiam quem estava chegando, outros apenas sentiam que havia algo importante prestes a acontecer. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ícones do futebol mundial, caminhava pelos corredores como se fosse apenas mais um entre tantos. Sem escolta, sem ostentação, sem a arrogância que muitos poderiam esperar. Apenas ele, com o olhar cansado, mas ainda brilhante, e uma mochila leve nas costas, como se o peso da fama já não lhe fizesse falta. Ele estava ali para algo mais do que simplesmente aparecer. Estava ali por um amigo. Do outro lado, Robinho passava seus dias entre livros, treinos improvisados e pensamentos confusos. Desde que fora condenado, sua vida se transformará em uma sucessão de momentos insustentáveis, de angústia silenciosa. Isolado, raramente recebia visitas, e mesmo entre os colegas de cela, mantinha-se distante, preso ao próprio sofrimento. O que mais o pesava, além das paredes frias e da falta de liberdade, era o peso daquilo que ele sabia que havia perdido. Não só a liberdade, mas a esperança de um futuro diferente. A chegada de Ronaldinho pegou todos de surpresa, inclusive Robinho. Naquela sala de visitas, 2 simples cadeirões de plástico e uma mesa baixa eram os guardiões do abismo entre o passado e o presente. Robinho estava ali, com os olhos fixos na porta, esperando, imaginando que o futuro lhe reservaria. Quando a porta se abriu, e ele viu Ronaldinho entrar, o que se seguiu foi um silêncio carregado de significados. Por um segundo, Robinho parecia não acreditar no que seus olhos estavam vendo. Levantou-se devagar, como se estivesse diante de um fantasma. Mas não era um fantasma, era um amigo. E naquele momento, as barreiras do tempo, do sofrimento e da separação pareciam se desfazer. Naquela sala, estavam 2 amigos que um dia foram promessas brilhantes, cujas jogadas mágicas e risadas contagiantes eram destaque em todos os jornais. 2 companheiros de seleção, de vitórias e de gols inesquecíveis, que agora estavam separados pelas escolhas da vida, pelas consequências daquilo que haviam vivido. O contraste era evidente. De um lado, Ronaldinho, marcado pelas experiências da vida, mas ainda livre, com a alma intacta, ainda capaz de olhar para frente. Do outro, Robinho, carregando nos ombros o peso da culpa, da justiça e das memórias que não podiam ser apagadas. No entanto, ali, diante de seus olhos, havia algo mais forte que os muros da prisão e as cicatrizes do passado. O que os unia não era a dor, mas a lembrança de um tempo em que tudo parecia possível. E, no fundo, havia ali uma chama de esperança. Uma esperança que, talvez, ainda pudesse existir, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Aquele encontro não foi apenas sobre o reencontro de 2 amigos. Foi sobre a prova de que, por mais que a vida nos coloque diante de momentos difíceis, sempre haverá algo que podemos resgatar, algo que podemos transformar. Aquele simples gesto de Ronaldinho, uma visita inesperada, foi uma lembrança de que, mesmo nas situações mais desafiadoras, a amizade e a esperança podem ser a chave para a transformação. Você já se sentiu preso em uma situação que parecia não ter saída? Qual foi o momento em que alguém apareceu para te lembrar de quem você realmente é? Compartilhe nos comentários sua experiência e se inscreva para mais histórias que tocam o coração e inspiram mudanças. Porque, às vezes, um simples gesto pode ser a semente de uma grande transformação. Ronaldinho se sentou à frente do amigo, e por alguns segundos, o silêncio entre eles foi pesado, como se o próprio tempo tivesse desacelerado. Os 2 se olhavam, mas nenhuma palavra foi dita, nenhum gesto foi feito. O reencontro parecia um peso sobre os ombros de ambos. O tempo que, antes, corria leve entre eles, agora parecia uma carga quase sufocante. O ambiente, tão diferente dos dias de risadas e vitórias, refletia a profundidade do momento. Robinho foi o primeiro a quebrar o silêncio. Seu sorriso, frágil e sem força, surgia como uma tentativa de esconder o turbilhão que se passava em sua mente. Achei que nunca mais ia te ver por aqui, disse, a voz carregada de um misto de saudade e resignação. Ronaldinho respirou fundo e manteve o olhar fixo no do amigo. E eu achei que não teria coragem de vir, respondeu, sem desviar os olhos, como se a sinceridade de suas palavras fosse um vínculo que nenhum tempo poderia romper.
A amizade deles era antiga, profunda, e ao longo dos anos, haviam aprendido a se conhecer de tal forma que nada podia ser escondido. Eles sabiam o que o outro estava sentindo sem precisar falar. A amizade que havia nascido nos campos de futebol, nas concentrações de seleção e nas noites de risadas, agora estava sendo testada no cenário mais improvável, dentro de uma prisão. Mas, ali, naquele momento, Ronaldinho sabia que tinha algo mais importante para compartilhar do que qualquer saudade do passado. "Você sabe por que eu vim?" perguntou Ronaldinho, o tom de sua voz firme, mas acolhedor. Robinho balançou a cabeça, incerto. Não sabia ao certo qual era a razão daquela visita, mas algo na postura de Ronaldinho o fazia acreditar que havia mais por trás de cada palavra. "Vim porque, antes de qualquer coisa, você é meu amigo. E amigo não some quando o outro erra. Amigo não some quando tudo desaba", disse Ronaldinho, as palavras caindo pesadas na sala fria, mas carregadas de uma sinceridade que penetrava mais fundo que qualquer crítica. Robinho abaixou os olhos, o peso da culpa apertando seu peito. "Eu errei, Dinho. E feio. Eu sei", respondeu Robinho, com a voz quase quebrando. Ronaldinho, direto como sempre, não fugiu da conversa. "Eu não vim aqui para passar pano. Vim para lembrar quem você era. Quem você pode voltar a ser. Mesmo aqui dentro", ele disse, e a verdade em suas palavras foi como um golpe no coração. Não havia ali julgamento, mas uma honestidade brutal que doía mais do que qualquer crítica poderia causar. "Você lembra quando a gente se conheceu na base?" Ronaldinho sorriu com a lembrança. "Você dizia que ia ser o novo Pelé. E eu ria porque você acreditava mesmo." Robinho riu, pela primeira vez de verdade naquele encontro. A lembrança da juventude, dos sonhos que compartilhavam, parecia trazer de volta um pouco da leveza de antes. "Você dizia que ia fazer todo mundo sorrir jogando bola", continuou Ronaldinho. E, naquele momento, os dois se permitiram alguns segundos de nostalgia. Uma pausa antes de encarar a realidade que ainda os separava. Mas logo o clima voltou a pesar. Ronaldinho, olhando nos olhos do amigo, fez a pergunta que ecoaria em Robinho por muito tempo. "A questão é, o que você vai fazer agora, Robinho? Vai deixar o erro ser sua história inteira?" Robinho mordeu os lábios, pensativo. "Eu não sei, cara. Às vezes, parece que tudo acabou." Ronaldinho se inclinou sobre a mesa, mais perto do amigo, mais firme em sua verdade. "Não acabou. Não enquanto você tiver voz, atitude e coragem. Você não vai sair daqui o mesmo. Ninguém sai. Mas pode sair alguém melhor ou alguém pior. Você escolhe." Aquelas palavras ecoaram mais fundo do que qualquer conselho. Não era apenas uma conversa entre ex-jogadores. Não era apenas uma lição sobre o passado. Era um diálogo de seres humanos, de amigos. Um oferecia ao outro algo raro: verdade e lealdade, mesmo no meio da dor. E, ali, naquele pequeno espaço, Ronaldinho não apenas oferecia palavras de consolo. Ele oferecia uma chance, uma possibilidade de mudança. Porque, no final, mais do que o que fazemos, o que nos define é a escolha que fazemos diante da adversidade. Qual é a sua escolha, agora? Será que você está pronto para mudar? Para escolher ser melhor, mesmo quando tudo parece perdido? Compartilhe suas reflexões nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias de superação, amizade e transformação. A sala parecia menor agora. As paredes, os sons, até o ar. Tudo parecia se comprimir, como se o peso daquele momento fosse grande demais para caber ali. Robinho, perdido em seus pensamentos, passou a mão no rosto, como se tentasse apagar os últimos anos, como se fosse possível varrer de uma vez o que ele havia perdido. Ronaldinho observava, o olhar profundo, misturando carinho e frustração, como se as palavras que estava prestes a dizer não fossem apenas para o amigo, mas para ele mesmo também. "Sabe qual é o problema, Robinho?" disse Ronaldinho, a voz mais baixa, carregada de sinceridade. "Você ainda se vê como o garoto talentoso que podia tudo, mas a vida já te mostrou que não é mais assim." Robinho desviou o olhar. Aquilo não vinha de um inimigo, mas de alguém que o conhecia melhor do que ele mesmo. E, ainda assim, as palavras doíam. Cada sílaba parecia um golpe direto, um toque nas feridas que ele ainda não tinha coragem de curar. "Eu perdi tudo, Dinho", ele disse, a voz embargada. "Nome,
respeito, até minha família. Ronaldinho o olhou com firmeza, sem hesitar. Você perdeu muita coisa. Sim, Robinho, ele respondeu. Mas tem gente que perdeu por sua causa também. Não dá para fingir que isso não aconteceu. A tensão na sala crescia. O que antes parecia um reencontro entre amigos agora se tornava um confronto direto. Um confronto entre o que foi e o que poderia ter sido. Ronaldinho não estava ali só para oferecer consolo. Ele estava ali para provocar reflexão, mesmo que doesse. Você sabe o que mais me machuca? Ronaldinho continuou, a voz carregada de uma dor silenciosa. É saber que você teve tudo. Tudo. E jogou fora. Não só por um erro, mas por orgulho, por achar que era intocável. Robinho levantou a cabeça, os olhos marejados. O arrependimento parecia transbordar de seu ser. Eu me arrependo todo dia, disse ele, quase num sussurro. Mas ninguém quer ouvir isso. Todo mundo só quer me odiar. Ronaldinho se inclinou para frente, os olhos fixos nos de Robinho. E você está ouvindo quem? Ele perguntou. A internet. A imprensa. A resposta de Ronaldinho não foi apenas uma pergunta, mas uma provocação, um lembrete de que Robinho estava se perdendo na opinião dos outros. Não é para eles que você tem que provar nada, Ronaldinho disse, com a voz grave, mas cheia de compaixão. É para você, para sua mãe, para seus filhos, para Deus. O silêncio se fez novamente, mas agora era um silêncio denso, pesado, como se cada palavra tivesse deixado uma marca indelével na sala. Lá fora, um guarda olhava pela janela, surpreso com a intensidade do momento. Aquilo não era comum. A visita estava se tornando algo mais profundo, mais transformador. Ronaldinho, com a sabedoria que a vida lhe dera, olhou para o amigo e fez uma pergunta que iria ecoar por muito tempo em sua mente. Você quer ser lembrado pelo que fez, ou pelo que fez depois de errar? Robinho respirou fundo. Pela primeira vez, parecia que ele estava ouvindo de verdade, como se as palavras de Ronaldinho estivessem abrindo seus olhos para algo que ele havia ignorado por tanto tempo. Robinho permaneceu calado, mas as palavras de Ronaldinho eram como marteladas, batendo no fundo de sua alma. Não havia gritos, não havia briga, mas ali, naquele pequeno espaço, era como se uma guerra silenciosa estivesse acontecendo dentro dele. Uma guerra entre o orgulho e o arrependimento, entre o passado glorioso e o presente sombrio. Eu achava que você nunca mais ia falar comigo, Robinho confessou, quase num sussurro, como se o peso de suas próprias palavras fosse maior do que ele poderia carregar. Depois de tudo, achei que você tinha vergonha de mim. E ali, naquele momento, a amizade deles foi transformada. Não em um simples reencontro, mas em uma oportunidade de recomeço. A visita de Ronaldinho não foi apenas um gesto de compaixão, mas uma chance para Robinho enfrentar seus próprios demônios, encarar a verdade de sua trajetória. Quem sabe, se permitir um novo começo. A pergunta que ele agora se via forçado a responder não era sobre o que ele fez, mas sobre o que faria a seguir. O que ele escolheria ser, agora. E, mais importante, o que ele escolheria deixar para trás. Ronaldinho balançou a cabeça lentamente, como se estivesse processando suas próprias emoções antes de falar. Vergonha, ele disse com a voz tranquila. Eu tive raiva. Raiva de ver alguém que eu considerava um irmão destruindo a própria história. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem no ambiente silencioso. Mas sabe por que eu tô aqui? Porque, mesmo com raiva, eu nunca deixei de me importar. Robinho respirou fundo, e os olhos vermelhos denunciavam a emoção que ele havia segurado por tanto tempo. Às vezes, ele pensava que seria mais fácil desaparecer, apagar tudo o que tinha sido, se perder no esquecimento. Seria mais fácil, disse ele, mais para si mesmo do que para Ronaldinho, esquecer quem eu fui. Ronaldinho se levantou da cadeira, com passos calmos, foi até o lado de Robinho. Colocou a mão no ombro dele, como se fosse o único gesto capaz de transmitir a compreensão que ele não precisava de palavras para expressar. Se fosse fácil, qualquer um mudava de vida, disse ele com firmeza. Mas não é. E é aí que está o valor. Não adianta tentar apagar o passado, mas você pode escrever o que vem depois. Robinho, com lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente deixou seu coração se abrir. Eu destruí a vida de uma pessoa, cara. Como é que eu vou me olhar no espelho de novo?
Como é que eu vou olhar para os meus filhos? Sua voz tremia, e a dor que ele carregava se fazia visível em cada palavra. Ronaldinho, com a voz embargada, respondeu: Não tem resposta fácil e nem desculpa que apague o que aconteceu. Mas tem um caminho. Você pode passar o resto da vida tentando se esconder ou pode passar tentando ser alguém melhor do que foi. Havia um silêncio longo entre os dois. Um silêncio que parecia carregado de significados e possibilidades. O momento era profundo, mais forte do que qualquer condenação, mais intenso do que qualquer julgamento. E então, Ronaldinho fez algo inesperado. Tirou do bolso uma foto antiga e amassada. Era dos dois, sorrindo no vestiário após um jogo da seleção, ainda jovens e cheios de sonhos. Lembra disso aqui? Ele perguntou, oferecendo a foto a Robinho. Os olhos de Robinho se encheram de lágrimas. Isso aí. Era quando a gente achava que o mundo era só bola e alegria. Ele fez uma pausa, como se aquela lembrança fosse um farol em meio à escuridão. E talvez ainda possa ser, de outro jeito, com outros propósitos, mas ainda com verdade. O guarda bateu na porta, avisando que o tempo estava acabando. Ronaldinho encarou Robinho mais uma última vez antes de sair. O que você vai fazer com tudo isso? Depende só de você. Mas nunca se esqueça, você ainda tem escolha. Sempre tem. Robinho ficou ali, olhando a porta se fechando, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente. Um fio de esperança, uma leve luz no meio de tanto caos. Algo dentro dele parecia ter mudado, como se aquele momento tivesse rompido algo em seu interior, como se o peso de anos de arrependimento estivesse começando a se dissipar. Horas depois da despedida de Ronaldinho, Robinho ainda estava sentado na sala de visitas, imóvel. O tempo parecia ter parado para ele. Ele não chorava mais, mas algo dentro de si havia se desmanchado. O muro invisível que ele carregava há anos começava a rachar. Pela primeira vez, ele podia ver através das fissuras. A presença do amigo, suas palavras firmes e sinceras, haviam mexido com ele mais do que qualquer sentença, mais do que qualquer manchete ou comentário de rede social. Ao sair da sala, o guarda que o acompanhava não disse nada. Apenas caminhava ao lado dele em silêncio, respeitoso, como se, de alguma forma, soubesse que o peso daquele momento não poderia ser desvalorizado por palavras vazias. Robinho, com a cabeça baixa, apertava a foto antiga dos dois nas mãos. Era um símbolo de outro tempo, um tempo em que a vida parecia simples, cheia de possibilidades. Ao voltar para a cela, seus companheiros perceberam imediatamente que algo havia mudado. Não era mais o Robinho que eles conheciam. Ele não estava mais fechado em sua dor. Não estava mais fugindo de si mesmo. O tempo dentro da prisão, que antes parecia interminável e sem saída, agora começava a ter um novo significado. Ele ainda tinha muito a enfrentar, mas a jornada que começava naquele momento seria diferente. E, talvez, assim como ele, todos nós tenhamos um ponto de virada em nossa vida, onde o que importa não é o que fizemos, mas o que escolhemos fazer a seguir. O que você vai fazer com o que carrega dentro de si? Qual será a sua escolha? O olhar de Robinho já não era o mesmo. Não havia mais arrogância, nem defesa, nem aquele escudo de quem tenta parecer forte. Em vez disso, havia vulnerabilidade, mas também um início de firmeza. Um olhar de quem, pela primeira vez em muito tempo, estava realmente presente no agora, sem fugir de si mesmo. Algo estava mudando profundamente dentro dele, algo que ele não sabia ao certo descrever, mas sentia com clareza. Naquela noite, ele não pregou os olhos como costumava fazer. Em vez disso, pegou um caderno velho e começou a rabiscar palavras soltas. Cartas, pensamentos, ideias. Escreveu para os filhos, com o coração apertado de saudade e arrependimento. Escreveu para a mãe, pedindo perdão por tê-la decepcionado. E, talvez o mais difícil, escreveu para si mesmo, como se estivesse abrindo as próprias feridas, para enfim começar a curá-las. Aquelas palavras, simples e sinceras, eram sua maneira de enfrentar a dor, de resgatar algo que ele havia perdido, sua própria humanidade. Nos dias seguintes, algo mudou em sua rotina. Robinho, que sempre evitara qualquer ajuda, passou a procurar a psicóloga do presídio. Não como quem busca conselhos vazios, mas com a intenção real de se entender, de dar os primeiros passos em direção à transformação.
Começou a frequentar grupo de leitura e rodas de conversa, não como alguém especial, mas como mais um entre tantos, buscando ouvir, aprender, mais tarde, compartilhar.